Eu assisti um vídeo do canal Hype Notícias com o título Morre Fábio de Mello e eu quero assistir junto com vocês. Eu vou deixar o link desse vídeo original no primeiro comentário fixado do canal Hype Notícias, dando já o crédito para esse canal. E logo depois de nós assistirmos esse vídeo, nós vamos ouvir o depoimento de uma freira sobre o padre Fábio de Mello, e eu também tenho algo para compartilhar com você sobre esse assunto. Vamos assistir. O Brasil acordou de luto nessa quarta-feira do dia 29 de janeiro de 2025 e pegou todos de surpresa com uma triste notícia. O famoso padre Fábio de Mello já estava há algum tempo preocupando fiéis internautas desde que desabafou sobre o retorno da sua depressão. Em suas redes sociais, já eram constantes as postagens de textos e vídeos com seus desabafos sobre sua saúde emocional e psicológica fragilizada, se declarando como alguém melancólico e que precisava de orações. Eu tive uma angústia terrível, um momento difícil na parte da manhã. E é ruim porque se você tem uma dor de cabeça, você toma um analgésico. A dor da alma não tem, né? É muito difícil, leva um tempo para a medicação fazer efeito na gente. E na hora que a angústia, a dor vem, a gente precisa usar dos recursos que tem. E o pior é que às vezes os recursos que a gente tem no dia a dia não servem para nada nessa hora. A gente não consegue rezar, a gente não consegue ler, a gente não consegue ver uma série, nada. Porque a mente, né, ela está intoxicada, o cérebro está intoxicado. É isso. Obrigado pelo carinho de todo mundo. Conto com a oração de vocês. Tudo se agravou quando o padre abriu seu coração em um evento no domingo, do dia 19 de janeiro de 2025. Na celebração dos 35 anos da Comunidade Obra de Maria, suas falas deixaram muitas pessoas tristes e apreensivas. Hoje eu quero pedir a vocês um favor. Eu quero primeiro abrir o meu coração. Ao longo dessas últimas 2 semanas, a depressão tomou conta de mim de novo. E nas 2 últimas semanas, eu só tenho um pensamento nessa vida, minha gente. A vontade de deixar de viver. Mas eu não estou sozinho nessa dor. Eu sei que o Senhor está em mim. E eu sei que eu não vou desistir. Mas hoje eu quero pedir a vocês uma grande gentileza. Que vocês estendam os braços na direção desses meninos, que também estão sofrendo as batalhas espirituais comigo. Eles são carne da minha carne. Eles são sangue do meu sangue. Aqui neste palco está batendo o meu coração, minha gente. Aqui neste palco estão as pessoas que eu tenho mais amado nos últimos 3 anos da minha vida. Eles são padres comigo por onde eu vou. Eles me amam, eles dão a vida por mim. E eles também estão sofrendo o ataque do mal. E eu quero renunciar isso aqui junto com vocês. O padre Fábio de Mello sempre deixou claro que a fé não o impedia de passar por esses processos difíceis. A pessoa que tem fé também tem depressão. A fé não me impede de passar pelos processos humanos, pelos desequilíbrios humanos que nós construímos. A fé, ela pode me ajudar a superar. Foi à beira do abismo que eu sempre andei, desde menino. Tudo em excesso. Alegria demais, tristeza demais, amor demais, ódio demais. No avesso de toda a alma que hospeda a melancolia, pairam muitas loucuras, muitos delírios. Já me acusaram de ser muito emocionado. Falaram como se fosse um defeito, mas eu sei que não é. Quem conduz a minha alma pela mão são elas, as emoções. Desta particularidade nascem minhas riquezas, mas também os meus limites. Minha alma sob sombra tem o hábito de viver as alegrias consciente de que elas estão terminando. Sem antes mesmo que se findem, eu já estou chorando de saudade delas. E quando vem a tristeza, eu sou invadido pela convicção de que será definitivo. Este sou eu,
Um ser melancólico que de vez em quando adoece de tanta tristeza. Tristeza não é doença, eu sei. Mas às vezes é. Quando sinto que está retirando a minha vontade de viver, preciso dar ao meu cérebro um amparo químico, uma ajuda para que os excessos doentios voltem a ser excessos criativos. O grande desafio, minha gente, é chegar à medida exata. Curar a tristeza, mas sem que a medicação me roube a poesia. A internet hoje, dia 29 de janeiro, se chocou com as primeiras notícias informando a morte de Fábio de Mello, causando espanto, tristeza e inúmeras notícias e postagens em redes sociais lamentando muito por já saberem a situação triste que o padre Fábio de Mello seguia enfrentando. Porém, houve uma grande confusão na internet, pois Fábio de Mello faleceu realmente, mas se trata do coreógrafo Fábio de Mello, que se escreve com 2 letras L, e não o nosso querido padre Fábio de Mello, que se escreve com apenas uma letra L. O coreógrafo Fábio de Mello, que faleceu aos 61 anos, era um artista responsável pelas comissões de frente do carnaval dos anos 90, em vida já conquistou títulos em diversos carnavais. Há algum tempo atrás, uma vaquinha virtual chegou a ser aberta para ajudar Fábio de Mello, que passou por dificuldades financeiras, e o artista também foi diagnosticado com a síndrome de Guillain-Barré, um distúrbio autoimune em que o sistema imunológico do próprio corpo ataca parte do sistema nervoso. Os sintomas podem incluir fraqueza muscular, com redução ou ausência de reflexos, segundo o Ministério da Saúde, mas a real causa da morte de Fábio de Mello não foi informada. A informação da morte de Fábio de Mello foi confirmada por meio de nota oficial da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense. Esse vídeo serve como um alerta, para você não se confundir mais em notícias por ler apenas o título, e não ler ou assistir o conteúdo para saber sobre quem ou o que se trata. Bom, nós vimos então que foi uma grande confusão, mas essa situação que o padre Fábio de Mello está enfrentando, ela é preocupante. Por isso que eu fiquei muito preocupado e acredito que você também, quando viu esse título. E eu já vivi uma situação parecida com a do padre Fábio de Mello. E o que eu fiz? Fui buscar ajuda. Nesse caso, somente buscando ajuda é que nós conseguimos nos levantar. No meu caso, eu não tive uma ajuda de alguém próximo a mim. Eu fui para a igreja e na igreja, indo praticamente a semana inteira, eu fui curado e perdi essa sensação que eu tinha de desistir da vida e voltei a ter alegria em viver e voltei a ter desejo e prazer de estar vivo. Jesus restaurou isso. Então, o grande problema das pessoas é achar que Jesus não tem esse poder de dar a alegria de viver de volta. Então, eu acredito que Jesus pode sim dar a alegria de viver para o padre Fábio de Mello. No meu caso, foram decepções que eu vivi. Eu já tive muitas decepções e todas as vezes que eu me decepcionei, eu vivi a mesma situação, porque eu sou um ser humano, e eu acredito que o que ele está passando é a mesma coisa. São decepções, são problemas emocionais, mas as pessoas estão falando algumas coisas, sugerindo que seja isso, que seja aquilo, e eu quero assistir junto com você um vídeo agora do canal do Felipe Câncio, onde uma freira fala sobre isso. Vamos lá? O novo pronunciamento do padre Fábio de Mello realmente chocou a muitos. O que estaria motivando essa dor tão intensa? Será o celibato um dos fatores? Ou será que existe algo mais que ele esconde do povo? E uma ex-freira veio a público revelar a realidade que acontece por trás da Igreja Católica e do celibato. Essas declarações levantaram ainda mais questionamentos sobre o impacto emocional das regras impostas aos religiosos. Prepare-se para descobrir tudo sobre esse desabafo do padre Fábio de Mello, esse novo pronunciamento e as revelações da ex-freira que estão mexendo com a igreja e os fiéis em todo o país. A ex-freira também foi direta e sem rodeios ao falar sobre os bastidores da Igreja Católica e a dura realidade do celibato. Segundo ela, essa prática não só afeta a saúde mental dos religiosos,
como também destrói sonhos e vidas. E na sua opinião, será que o celibato ainda faz sentido nos dias de hoje? Bora conferir o vídeo da ex-freira. Fazer freira. Não, e um dos motivos, por exemplo, de existir o celibato dos padres é esse, porque antigamente os padres podiam se casar. Só que as famílias, quando o padre morria, queria parte da herança da igreja. E a igreja não queria dar essa parte. Então se instituiu o celibato dos padres, porque os padres não fazem voto de castidade que nem os religiosos. Eles fazem de celibato, não vão me casar, né? Peraí. Mas daí ele pode. Aí bugou. Ele pode, pela lei da parada, sair na noite, Ele pegar não poderia. Não, ele pegar não um pode. pessoal, mas não pode casar. É não, isso? ele não pode, mas infelizmente muitas vezes acontece. Peraí, agora Tá muito legal isso aqui. vou rasgar o roteiro. muito Porque, legal porque as pessoas não sabem que existe essa diferença. Não sei mesmo. Pra por mim, exemplo, os caras não fazem nada. Padre é uma coisa. Padre é aquele homem que vai lá e estuda teologia, filosofia. E ele se forma padre e ele pode atuar em paróquias. Então ele não vive em comunidade se ele for diocesano. Ele só precisa responder para o bispo e ele fica numa igreja cuidando das pessoas, dos paroquianos. Tá. Já o religioso, que é o que eu era, freira, que tem frei e que também pode ser padre, você vive numa comunidade. Por exemplo, franciscanos, salesianos, marcelinas, tudo isso são congregações que têm um estilo de vida. Então essas congregações fazem voto de pobreza, castidade e obediência. O padre não faz voto, por exemplo, de pobreza. Ele não tem que ser pobre. Entendi. Né? Então- A obediência dele é ao bispo, mas não é igual à da vida religiosa. Então, assim, dentro da igreja existem várias hierarquias e as pessoas, elas não entendem, elas Eu não misturam. entendo. As pessoas misturam um pouco É tipo disso. um exército, né? Você tem É tipo um exército. E as pessoas... É. Eu Uma realmente sociedade não alternativa. sei. É uma sociedade alternativa. E eu não entendo isso. Na minha cabeça, o padre já tinha o celibato. Não, ele tem que viver o celibato, mas isso aí não é, por exemplo, uma ordem de Jesus Cristo. Na Bíblia não está escrito que o padre tem que ser celibatário, porque até Pedro, ele era casado, ele é o primeiro papa, ele é o papa, né, o primeiro papa da igreja, e ele era casado, porque lá no evangelho está escrito que Pedro curou a sogra de, Jesus curou a sogra de Pedro. Então Pedro ele era casado, e os primeiros papas, padres se casavam. É verdade. Depois veio essa questão, e aí eles instituíram o celibato, e aí eles falam que é porque Jesus era celibatário, né, Foi então que eu li. eles dizem sobre isso, mas na verdade não é. Foi porque depois começou a ter essa questão das terras, a divisão de terras com as famílias. Tem uma série que eu estava assistindo na Netflix, que é do Papa, eu não me lembro se é Papa Gregório, mas ele era casado. E aí ele tinha a família dele, e a família dele lutava por querer os bens da igreja. E isso é real. Depois eu fui pesquisar se Bens realmente... da igreja? Porque ele era considerado os bens da igreja. Porque a igreja se é ela dele- acumula bens. Se é dele, é da igreja, a família queria os bens dele, no caso. Isso, porque ele pertencia sim. à igreja. Por exemplo, ele tinha uma terra em tal lugar, ele ia conquistando esses espaços. Então, mano... Desculpa, continua. Ele ia conquistando esses Sim, espaços. E aí, quando ele, por exemplo, ele morreu, a família achava que tinha o direito de ter essa herança. Mas não é mais fácil transformar, tipo, se a igreja é uma profissão, tipo, eu vim pra cá. Então, o que é da profissão, o que é meu, e nada tem a ver com a profissão. Não tem essa, tipo, ganhei um iPhone, o iPhone agora é da igreja. O iPhone é meu. Não seria mais fácil isso daí? Seria mais fácil, mas na verdade é um grupo de poder, né? A história da igreja ela é construída em cima de tudo isso, porque antigamente os primeiros cristãos, porque as pessoas confundem cristianismo com catolicismo. Sim. Então já tem que separar isso. Cristianismo eram os primeiros cristãos depois que Jesus morreu e eles começaram a seguir os passos de Jesus Cristo. No século IV, quando o Império Romano aceitou a religião dos cristãos, como oficialmente a religião do Império Romano, aí foi surgindo essa ideia dessa igreja instituída do catolicismo, que é uma mistura do Império Romano com o cristianismo. E a partir disso, vai se tendo toda uma construção dos bens, daquilo. Antigamente, os primeiros cristãos, eles eram pobres. Tá lá em Atos dos Apóstolos, eles dividiam tudo era em comum entre vós, né? Você vive preso àquilo, porque você acha que aquilo é a forma que vai te levar para o céu. Na verdade, é um sistema que vai moldando a sua mente. Você vai sendo moldado naquilo. Você cresce, por exemplo, você disse que foi coroinha, né? Fui. Na igreja. Você lembra o que você aprendeu como coroinha? Você tinha que servir o altar de determinada forma, tinha que segurar a toalhinha. Então, assim, é tudo ritual, é tudo um sistema dogmático. Isso vai entrando na sua mente. Se você não tem se você não consegue furar essa bolha, você acredita que isso é a verdade, que isso é o certo, que só tem isso de certo, Concordo. né? Só tem isso, não tem outras coisas. E quando você olha para as outras coisas ao seu redor, tudo aquilo está errado. O cristianismo não, o catolicismo, as religiões cristãs hoje, catolicismo, os evangélicos, eles acham que eles são os certos e tudo que está fora daquilo que eles acham que é o certo está errado. Inclusive, tem um cara que ele está escrevendo um livro chamado A Vida Secreta dos Padres Gays. E ele falou Maravilhoso. que ele se
dentro do convento e ele ia contar pro padre. Aí o padre perguntava como que ele fazia. Perfeito. E aí na confissão ele conta esse relato. Na confissão o padre levantou e mostrou que estava para ele. Então isso acontece porque toda pessoa é ser humano. Todos Sim, nós temos, né, os claro. desejos. Falar que isso é abolido da vida do ser humano, isso é uma ilusão. Só que lá você vai aprendendo, olha, você tem que canalizar isso, você não pode alimentar isso, por exemplo, se você se sentir atraído por uma pessoa, não alimente isso, sabe? Foca em outra coisa, porque existe a atração. É uma repressão, Quanto né? mais repressão você tem, Sim, quanto mais repressão você tem, se você não souber, porque, por exemplo, você pode, se você acredita na sua vocação, pô, eu acredito que eu tenho um chamado para viver isso aqui, porque assim, é construído na sua mente, você tem um chamado. Então, essa força de acreditar nesse chamado te impele a, muitas vezes, não se abrir para essa realidade, isso entendeu? é maior do que tudo. Isso é maior do que Exatamente. tudo, isso. Então, assim, você pode até conhecer uma pessoa e se sentir atraído, mas você não alimenta aquilo, então você corta, você não conversa, você não fica perto. Tem pessoas que fazem isso, e tem pessoas que não têm esse autocontrole, e aí a pessoa vai e vive. Então, com tudo que vimos, fica a grande pergunta. O que está por trás da luta do padre Fábio de Mello? Será que a depressão que ele enfrenta é o resultado do celibato? Uma regra que o impede de viver plenamente seus desejos e necessidades humanas? Ou será que existem outros fatores mais profundos e pessoais que ele ainda não revelou ao público? O que sabemos é que o novo desabafo do padre Fábio de Mello trouxe à tona um tema que vai muito além dele, os desafios emocionais enfrentados por religiosos em nome de tradições seculares. Não seria o momento de a igreja reavaliar práticas como o celibato que há séculos gera polêmica e sofrimento? Agora a discussão está aberta. Você é a favor do celibato? Comente aqui embaixo. Pois realmente os maiores problemas que acontecem dentro da igreja católica vêm através disso. Vocês sabem que tem padres que fazem coisas totalmente erradas por falta de uma esposa, por falta de uma mulher. E realmente isso tem causado um grande transtorno. Então deixe a tua opinião nos comentários. Você é a favor que padres não devem casar ou você é a favor que padres devem casar? Deixe a tua opinião nos comentários desse vídeo.